Olá pessoal, quem não me conhece, sou a Mauri Carvalho, eu sou desenvolvedor por trás do MSX Battleground e eu quero mostrar para vocês o meu novo jogo que eu inscrevi na MSX Dev de 2022, que é o Cryptogram, que é uma espécie de palavras cruzadas, crosswords, é, com anagramas, né, com letras misturadas aleatoriamente. A ideia aqui do jogo é que exista uma palavra ou várias palavras num grid e que você, no mais rápido que você puder e com menos movimentos possíveis que você conseguir, você ordenar essas palavras, né? Aqui a tela inicial, eu daqui a pouco vou mostrar para vocês o jogo. Nesse momento ele só tem 3 bancos de palavras. Ele tem o banco de palavras em inglês, português e espanhol. São exatamente 200 palavras em cada banco desse. E no momento que você escolhe o banco, ele abre o grid com a palavra e ele lhe dá a oportunidade de ordenar essa palavra. Vou mostrar para vocês aqui a tela seguinte, que é a tela do jogo, né? Que é a tela para o jogo em inglês. Quando você escolhe inglês, ele tem aqui os textos, ele apresenta os textos do cabeçalho em inglês. Aqui tem um tempo aqui em segundos, quantidade de mudança de troca de letras que você fez, ele vai contando aqui. Aqui tem a quantidade de letras que estão certas na posição correta e quantidades que estão erradas. Aqui todo o grid aqui, todas as palavras estão embaralhadas, estão erradas, né? Você tem que sair ajustando. Aqui eu estou no nível 5, e aí, então, por estar no nível 5, ele apresenta 5 palavras como desafio. Aqui a primeira está aqui na horizontal, na vertical, a terceira aqui, a quarta aqui na horizontal e a quinta aqui na horizontal. Aqui do lado ele vai mostrar para vocês a contagem de letras em cada linha que estão corretas. Aqui nesse caso não tem nenhum, mas vou mostrar aqui uma segunda tela que já é o jogo em português, né? As palavras aqui nesse momento são em português, né? Inclusive as palavras que estão embaralhadas. Nesse exemplo eu tenho aqui o nível 7, são 7 palavras. E nessa linha, por exemplo, essa letra E, ele está dizendo que essa letra E está correta. Tem um item aqui, uma letra nessa linha que está correta. Então só tem a letra E, então é a letra E. Só tem um em todo o grid e são 43 letras que estão erradas. Estão na posição errada. Aqui um terceiro exemplo que é já em espanhol, né? Aqui o texto do título também fica em espanhol. As palavras estão em espanhol também. Quando você ordenar, você verá que estarão em espanhol. E aqui ele mostra que nessa linha, por exemplo, existe só uma letra aqui, dessas todas aqui. Uma delas está na posição correta. São 4 em todo o grid, né? 31 letras estão erradas. E assim você vai, em cada nível, vai aumentando uma palavra até chegar a um limite do grid. E é assim que funciona o jogo. Estou participando aqui desse ano do MSX Dev, assim, até por um motivo especial. Todo mundo sabe que o mundo vive num clima de guerra, um clima negativo, pesado, e que eu acredito que num momento como esse são essas coisas que todo mundo gosta, que nos une, né? É interessante a gente incentivar as coisas que nos unem. E existe uma comunidade mundial de MSX que gosta de jogos de MSX, que participa dos fóruns, participa da MSX Dev, acompanha, e eu acredito que isso é algo que nos une, e é muito melhor incentivarmos coisas que nos unem do que coisas que nos dividem nesse momento aí que o mundo está passando aí de tanta coisa negativa. Então, pessoal, vamos aqui para o jogo. Eu vou abrir o jogo aqui no emulador para vocês verem ele funcionando. Cryptogram. Ele é para MSX1. Aqui estão os bancos das palavras que você pode escolher. Vou escolher português para demonstrar para vocês. Aí a primeira palavra. Ele está indicando que tem uma letra que está certa nessa linha. São 6 que estão erradas no total do grid. Eu seleciono aqui com espaço. Eu posso usar joystick, com os botões do joystick. Vou
fez diferença. Não fez diferença. Não fez diferença, esqueci. O R. É o R que é a letra correta aqui. Vamos tentar colocar essa letra aqui no começo. Não fez diferença. Difícil aqui, viu? Vou tentar colocar aqui. Nada. Opa! Tem duas letras, possivelmente esse C aqui. Subiu para 4 letras corretas. Bem, acho que são 5 agora. Diminuiu 2 letras, então isso aqui deve estar correto, esse T aqui. Então só pode ser escrita. Bem, eu não sou muito bom no meu próprio jogo, né? Isso que todo mundo pode observar. Bem, aqui estão 2 palavras agora, uma na horizontal, outra na vertical. O interessante é que as letras que estão aqui nem sempre são da mesma palavra. Pode ser que essa letra I esteja, na verdade, aqui nessa aqui. Pode ser. Então, ele distribui aleatoriamente. Aqui também funciona a movimentação na diagonal. Eu posso mexer com o joystick ou o teclado na diagonal. Ele funciona para poder ter acesso mais fácil a algumas palavras. Tem aqui o timer, está aqui o título em português, nível. Como eu estou no nível 2 são 2 palavras, nível 3 serão 3 e aí vai. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra. Mas antes de mostrar a versão em inglês, por exemplo, quero mostrar que um dos desafios que eu tive para fazer o jogo foi esse grid. Esse grid é todo em tile, mas onde as letras são colocadas, existem os cantos, né? Os cantos aqui, às vezes tem uma palavra cruzando, então o canto fica arredondado. Isso tudo tem todo um cuidado via código para fazer isso funcionar de forma adequada, né? Para que fique legal, fique visualmente correto e que facilite a entender onde é que são os limites de cada palavra. Isso deu um trabalho. A minha beta tester aqui me ajudou muito nos testes do jogo, me indicando que onde está legal, o que está ruim, para poder ajustar. Mas foi bem interessante aí o processo. O algoritmo poder selecionar as palavras e depois embaralhar e depois tentar encaixar as palavras nas posições disponíveis também dá um certo trabalho de como bolar, como fazer isso, porque algumas vezes a palavra vai cruzar com outra, depois vai ter uma terceira que vai cruzar com elas, e aí esses cruzamentos todos tem que ter toda uma lógica que tem que ser feita, que não seja pesada, né, para não tornar o jogo lento para os Z80. Assim. Quanto mais palavras, mais difícil é essa composição aqui do grid. Essas combinações, essa combinatória acaba ficando cada vez mais difícil de fazer, então o código que faz isso tem que ser um código mais direto, mais rápido possível, né, para não tornar isso lento. Essa música que está tocando em background, ela foi criada numa ferramenta de geração de música aleatória. No arquivo TXT que acompanha o jogo, tem explicando mais ou menos como é que foi o processo, qual é o site, tem lá no arquivo TXT. Um arquivo readme, um arquivo de leia-me. Quando você baixa lá do MSDev, ele vem com esse arquivo. E essas músicas dele foram geradas nesse gerador de música aleatória, à exceção de uma que foi uma música tema aí do Mozart. A música gerada aleatória eu joguei no Marcus Tracker, no sequenciador para fazer um arranjo melhor, rearranjei as músicas, né? Ele gerou aleatório, a ferramenta gerou aleatório, mas depois essa outra ferramenta que eu usei, que não é o meu compilador, obviamente, ele gerou essa música aleatória e eu rearranjei no Marcus Tracker para ficar mais ou menos se encaixar aqui no jogo. São algumas músicas, cada nível vai alternando as músicas.
Deu um pouco de trabalho esse ponto também, desses artefatos de músicas, mas ficou legal. Vou entrar aqui na versão em inglês, que é uma palavra em inglês. Eu chutaria aqui pelas letras que isso aqui é joystick. Chutaria. Tá aumentando as letras certas, então eu acho que correto. Tive sorte. Bem, aí tem aqui uma segunda, duas palavras em inglês. Aqui o título fica em inglês, porque eu estou usando aqui o banco em inglês. E é isso aí, senhores. O jogo é basicamente isso aí. Jogo simples. Isso aqui são tiles, né? Isso aqui é esse cursor aqui é um sprite, são dois sprites, né? Tem uma animação. Quando eu seleciono também é sprite. São alguns sprites, porque você vê que tem uma animação também. São sprites. Aqui em cima são tiles. Basicamente isso aí. Aqui são os artefatos do jogo. Eu estou escrevendo o livro do MX Patron. E aí, no livro eu vou explicar mais ou menos como você constrói um jogo como esse. Mas aqui basicamente eu tenho aqui o código-fonte do programa em Basic. Tenho aqui as músicas. Tenho aqui o banco de caracteres, aqui a ROM compilada, tem o arquivo de sprite, que foi feito no Tiny Sprite. Aqui tem as telas, aqui tem a base de dados em inglês, aqui é um arquivo TXT comum, espanhol, português Brasil. E os efeitos sonoros. Então aqui são os artefatos que compõem o jogo. Bem, aqui eu tenho aqui o exemplo do código-fonte com os artefatos, como falei anteriormente. Aqui eu tenho o artefato da música, dos efeitos sonoros, banco de palavras em inglês, palavras em português Brasil, espanhol. Aqui são as duas telas em modo tile que eu citei, banco de caracteres, sprites, banco de sprites. E aí o código-fonte do programa, propriamente dito, com prints, locates e aí vai. Isso tudo aqui eu vou demonstrar no livro, como construir um código exatamente como esse, não para esse jogo, para um outro exemplo. Tem um exemplo lá que estou construindo no livro e que vai dar uma visão para as pessoas como usar melhor a ferramenta para essa finalidade de construção de um jogo. Esse livro está mais ou menos 80%, um pouco mais aí de percentual de pronto. Assim que ele chegar ao 100%, eu vou fazer uma campanha de financiamento, depois seguir para a impressão aí do livro, propriamente dita, impressão e venda. Pretendo também depois traduzir, ele está sendo escrito em português, pretendo traduzir aí para o inglês. Eu acho que vai ajudar muita gente a entender como se constrói um jogo como esse, como é que se constrói um jogo como o Cryptogram. E aí, com esse livro, eu acho que pode ajudar a entender o processo, que é simples, mas tem todas umas dicas de como melhor tirar proveito do compilador. Como todo mundo pode ver, o compilador já está pronto para construir jogos completos, então eu gostaria de distribuir essa informação, né? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Agradeço aí por prestigiarem o meu canal e até a próxima.